Bom dia a todos. Queridos irmãos e irmãs, é um prazer, um privilégio poder vir a Goiânia mais uma vez, estar com os parentes, rever muitos amigos. Estou feliz de ver aqui pessoas conhecidas, inclusive o Jaci Antônio Guerra, um dos primeiros amigos que eu tive na igreja adventista, lá no Jardim América, depois aqui no Coimbra. Muito bom ver as pessoas que a gente compartilhou da mesma fé no passado e que estão aqui firmes, né, na esperança da breve volta de Jesus e do reino de Deus. Tenho muita alegria de ver esta igreja onde eu tenho passado. Eu falo da igreja do setor Coimbra e do grande sucesso que Deus tem dado a essa comunidade de erguer esse templo, né, e de ter hoje essa igreja cheia de pessoas louvando a Deus, pessoas se preparando para o reino de Deus. Deus seja louvado pela sua presença aqui nesta manhã, pelo papel que você tem desempenhado nessa comunidade. Mais cedo estive falando com jovens ali na classe dos jovens, e uma coisa que me impressiona ao vir aqui em Goiás, irmãos, é como as pessoas aqui, né, melhoraram bastante assim na qualidade, sabe? Quantos jovens bonitos, inteligentes, bem mais do que no nosso tempo, Jaci. E isso, irmãos, é um reflexo, né, da obediência a Deus. Quando nós levamos para a nossa família, né, para a nossa alimentação, para o nosso estilo de vida, a palavra de Deus, os resultados são visíveis. Quantos jovens desta igreja estão tendo carreiras, né, promissoras, frutíferas, no trabalho, na profissão deles? E quando a gente compara isso com o nosso tempo no passado, a gente vê que isso são as bênçãos de Deus. Também, eu escrevi há poucos dias, ou há poucos meses, eu acho, na revista Adventista, que quando eu me tornei adventista aqui em Goiânia, nesta igreja nós tínhamos apenas 2 pessoas que tinham veículo, e era um Fusca e uma Brasília. E eu digo veículo, porque você sabe muito bem o significado disso, né? E hoje a gente vem aqui e vê esse grande patrimônio que vocês têm, e quantas famílias com poder aquisitivo, né, podendo colocar recursos na causa de Deus para o avanço da pregação do Evangelho. A Casa Publicadora Brasileira hoje é a maior editora adventista do mundo. São 63 em todo o mundo e a nossa no Brasil é a maior de todas, irmãos. Deus seja louvado, porque vocês são nossos parceiros. Durante mais ou menos 1 ano e meio, uma das 7 impressoras da Casa Publicadora esteve imprimindo só o livro A Grande Esperança. Nós temos 7 impressoras. São 4 impressoras planas e 3 rotativas. Uma delas, a maior, é do tamanho de metade desse templo aqui, dessa nave. E uma dessas 3 rotativas, então durante 1 ano e meio esteve rodando sem parar o livro A Grande Esperança. Cerca de 20 mil livros por hora, irmãos. 20 mil livros por hora. Então nós distribuímos no Brasil já mais de 30 milhões de exemplares do livro A Grande Esperança. Nós não temos ideia do que Deus está fazendo por trás dos bastidores, né, através dessa campanha. Creio que vocês já batizaram pessoas, frutos da leitura deste livro, dessa campanha. Lá em São Paulo batizamos já muitas pessoas. Eu pessoalmente estive envolvido diretamente no batismo de uma família de uma cidade vizinha a Tatuí, a cidade de Pilar do Sul. Na cidade de Capela do Alto, que é uma pequena cidadezinha, vizinha também a Tatuí, batizamos uma família. O moço voltava para casa do trabalho, às 5h30 da tarde, e viu no lixo o livro. Pegou, colocou na sua bolsa e já começou a ler naquela noite. Ele já frequentava uma igreja ali, vizinha à sua casa, na verdade em frente à sua casa. Ele e toda a família, e os parentes, sogra, sogro, mãe, pai, todo mundo era daquela igreja. E você pode fazer uma ideia, né, do que foi a reação deles quando ele disse que estava lendo um livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que guarda o sábado, e ele estava se decidindo a ir para essa igreja. Primeira vez que ele foi à igreja foi uma vigília de oração. Passou a noite toda ali, e ele tomou a decisão de ser Adventista do Sétimo Dia. Tocava na igreja, toda a família ficou contra ele, mas ele teve paciência, sabedoria, e depois do seu batismo, depois de uns 6 meses, a esposa, os filhos foram batizados, depois a mãe, o pai, sogra. Irmãos, uma transformação.
Eu estava saindo de casa numa manhã de sábado de junho do ano passado e ia para a cidade de Pilar do Sul. E eu pensava que seria um dia como outro qualquer. E eu levei 2 sermões para pregar na igreja. Pretendi pregar apenas um. Eu pensei, quando eu me levantar, então vou dar uma olhada e aí eu vou decidir o que eu vou pregar. E quando eu terminei de pregar, irmãos, um rapaz falou comigo e disse assim: obrigado pela mensagem que você pregou, porque hoje foi a minha primeira vinda aqui e eu precisava escutar esta pregação. E esse moço, um pai de família de uns 40 anos de idade, tinha ouvido a Rádio Novo Tempo no Paraná quando ele estava de viagem por ali. Ele tem lojas de tinta pela região de Itapetininga e Pilar do Sul, que são regiões próximas à Casa Publicadora Brasileira. E daí ele pegou então o endereço do site da rádio, abriu a internet e lá ele viu uma foto do livro A Grande Esperança. Na verdade eram 3 livros, estavam assim sobrepostos. E aquela imagem ficou na mente dele. Na segunda-feira seguinte, ele abriu a loja de Pilar do Sul e o que estava lá? Dentro da porta. O livro A Grande Esperança. 3 livros. Na mesma posição eles ficaram em que ele tinha visto na foto no site. E ele se lembrou então da rádio, do site. Irmãos, ele estava buscando, fazia alguns anos, encontrar a igreja verdadeira. Ele disse que essa era a oração dele. Ele começou a ler o livro, daí ele foi para a internet, achou um áudio, colocou no carro e escutou 3 vezes. Andando, viajando, escutou 3 vezes o áudio do livro A Grande Esperança. Buscou na internet, achou o endereço da igreja em Pilar do Sul. E naquele sábado em que eu estava indo, que para mim era um sábado como outro qualquer, ele estava saindo de casa e pensava consigo mesmo assim: eu preciso saber que igreja é essa? Como foi que essa igreja surgiu? E naquele dia, irmãos, eu preguei sobre Apocalipse 14 e o surgimento da igreja adventista do 7º dia. Mas eu tinha levado 2 sermões e o outro era totalmente diferente desse. Deus mandou que eu falasse aquele assunto. E o rapaz se converteu. Depois de um mês, houve uma semana de oração na igreja. E as pessoas lá me ligaram e disseram: olha, o Denison, aquele rapaz que falou com você, ele tem vindo à igreja todos os cultos e na semana de oração, cada noite ele traz cerca de 30 pessoas. No mês de setembro, irmãos, ele foi batizado, ele e o filho mais novo. No final do ano, a esposa, a mãe, depois no início desse ano, mais 2 filhos e mais alguns parentes. Lá no balcão da loja dele, tem o livro A Grande Esperança e todos os clientes que entram levam um exemplar para casa. Queridos irmãos, nós devemos orar e colocar nas mãos de Deus. Deus está e fará uma grande obra através dessa campanha. Ellen White disse que Tiago White tinha feito um pequeno jornal, ele pegou dinheiro emprestado para fazer aquele jornal, foi a primeira publicação adventista do 7º dia, e ela falou assim: mas Deus me mostrou que esta obra vai crescer, e vai se tornar como grandes correntes de luz, que vão envolver toda a face da terra. Nós estamos participando diretamente, irmãos, desse plano de Deus. Deus abençoe você. Ore pelos lares, pelas casas onde você deixou a grande esperança. Raios de luz estão ali naquele livro e elas vão brilhar na hora em que Deus determinar. Quero convidar você a ler a palavra de Deus hoje em Apocalipse capítulo 18. Vamos ler a mensagem que Deus tem para nós a partir desta passagem. Apocalipse capítulo 18. Vamos ler o versículo 1, 2 e alguns mais. Deixa a sua Bíblia aberta aí nesta passagem. Inclina a sua fronte para falarmos com o Senhor. Nosso Deus e bom Pai, queremos, Senhor, que a Tua igreja é o povo que tens preparado para terminar a pregação do Evangelho nesta terra. Ao estudarmos Tua palavra nesse momento, que o Senhor possa fortalecer essa nossa convicção e fortalecer o nosso desejo de entregar nossa vida, nossos recursos ao Teu Espírito, para que Ele possa terminar a obra da pregação do Evangelho através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler, diz assim:
Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Depois, um pouco mais à frente, no verso 5, diz assim: porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Bem, irmãos, aqui no capítulo 18 nós temos esta visão de um quarto anjo que desce do céu. João tinha visto 3 anjos, no capítulo 14, proclamando suas mensagens, e então ele viu esse outro, um quarto, na sequência daqueles 3. E esse anjo proclama a queda de Babilônia. A queda de Babilônia é um acontecimento de grande magnitude no cenário do grande conflito. Esse acontecimento pode ser comparado com o dilúvio, com a volta de Jesus e com o juízo final. Para você ter uma ideia da grandeza dele no desenvolvimento e na conclusão do grande conflito. O que é a Babilônia no Apocalipse? No Apocalipse 18 está a descrição do juízo de Deus sobre a Babilônia. A identidade dela é dada no capítulo 17. Mas já começa a se falar dela no capítulo 16, na 6ª praga. Então ali existe uma narrativa em que o anjo derrama sua taça sobre as águas do Eufrates e as águas se secam. E aí diz assim: preparando o caminho para os reis que vêm do lado do nascimento do sol. Esta é a 6ª praga. Não se diz nada acerca do efeito dela. Todas as demais pragas são claramente descritas. O aquecimento do sol, as águas se transformam em sangue, as úlceras. Mas da 6ª praga, simplesmente se diz que as águas do Eufrates se secaram. Então ali há uma menção, né, à queda da antiga Babilônia, de Nabucodonosor e Belsazar. E essa queda histórica da Babilônia antiga, né, é tomada como um tipo, uma exemplificação da queda da Babilônia mística do Apocalipse. E no capítulo 16, então, começa a descrição do que seria essa Babilônia no Apocalipse. No versículo 13, fala de espíritos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. O que é a Babilônia? Os adventistas do 7º dia têm entendido, irmãos, que a Babilônia será o resultado de uma coalizão de todas as forças religiosas da terra, um ecumenismo global, mundial, em que o espiritismo e espiritualismo e as religiões orientais, representados aqui pelo dragão, vão se unir às igrejas cristãs que se desviaram da Bíblia, todas elas, e todas essas religiões vão formar uma grande confederação religiosa, fundamentadas no erro, na mentira, na transgressão da lei de Deus, na transgressão da palavra de Deus. Então essas religiões todas unidas vão formar o que o Apocalipse chama de a Grande Babilônia. Depois, no capítulo 17, há uma descrição mais ampla dela. No versículo 1, um anjo, um dos que tem as 7 taças, vem e fala com o profeta. E diz assim: venha, e eu vou te mostrar a condenação da mulher que se acha sentada sobre muitas águas. E então há uma descrição da mulher que está vestida de roupas vermelhas, com muita pintura e joias. E essa mulher representa uma igreja falsa, uma religião apostatada, uma religião que se desviou de Deus, embora continue falando do nome de Deus. Na descrição que o anjo faz, ele diz no versículo 4, que a mulher tem na mão um cálice, e no cálice, né, está o vinho da sua prostituição. O que seria o vinho? Que é um dos elementos mais predominantes, né, na descrição da mulher.
O vinho de Babilônia, aqui no capítulo 17, é dito ser o meio, né, pelo qual a mulher conseguiu seduzir os reis da terra. Os reis da terra, mencionados no capítulo 17, são 7 reis específicos. Na verdade, eles não são reis, pessoas, né, individualmente falando. Esses reis são reinos, impérios, na verdade. Então é dito que a mulher está sentada sobre 7 montes, e os montes são reinos. E é dito também que a besta sobre a qual ela está montada tem 7 cabeças, e as 7 cabeças são 7 reinos. Esses reinos são os impérios que ao longo da história se opuseram a Deus e à causa de Deus na terra. Desde que Deus estabeleceu uma nação escolhida, né, o povo de Israel, e então surgiu o primeiro império que fez oposição direta a Deus, o Egito. E o faraó chegou a ponto de dizer para Moisés assim: mas quem é o Senhor para eu ouvir a sua voz, né, e deixar ir o povo de Israel? Então ele desafiou a Deus diretamente e queria escravizar o povo de Deus, debaixo das suas mãos. Depois do Egito, então, vem mais 6 impérios, e depois virá o último império, o 8º rei, aqui de Apocalipse 7. Todos esses impérios, passando pela Pérsia, Grécia, a Assíria, Roma papal, e depois os Estados Unidos, o último império, todos eles se embriagaram com o vinho de Babilônia. O que seria então esse vinho, né, que foi capaz de seduzir e envolver todos esses grandes impérios, a ponto de eles tomarem essa religião falsa como se fosse verdadeira, né, e com base nela perseguirem o povo de Deus? O vinho de Babilônia, irmãos, representa as 2 heresias predominantes, as 2 mentiras, né, que mais se opõem à palavra de Deus. E as 2 heresias, de alguma forma, elas se reportam a 2 grandes verdades do Éden. Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia descansou. E ele estabeleceu então o sábado como o memorial da criação. Mas a religião falsa exalta o domingo. E em vez de falar de o Deus criador dos céus e da terra, as religiões falsas também falam do culto ao sol. Domingo, dia do sol, e o sol como uma divindade. Esta é a primeira heresia que esteve presente desde o primeiro império, o Egito, e vai estar até o último, em todos esses que perseguiram o povo de Deus. Esses povos, portanto, foram embriagados pela Babilônia. E a segunda grande heresia também reporta ao Éden, quando o diabo disse para Eva assim: você pode estar certa de que se você comer desta árvore, você não vai morrer. Embora você peque, embora você desobedeça a Deus, certamente não morrerás. E essa ideia, irmãos, essa mentira, né, de que o homem, o ser humano tem uma alma imortal, é a segunda grande heresia que caracteriza as religiões que são alinhadas com a Babilônia. Bem, o Apocalipse 17 diz que a mulher está assentada sobre a besta, e também diz que ela está assentada sobre muitas águas. O que seriam estas águas ou a besta? Eu já disse que as 7 cabeças da besta representam os 7 impérios, que defenderam, né, que promoveram a causa da mentira contra o povo de Deus. Depois, no capítulo 17, verso 15, diz claramente que a mulher está assentada sobre muitas águas, e essas águas são povos, multidões, nações, línguas, culturas, né, que apoiam a mentira da Babilônia. A imagem que nós temos, portanto, da Babilônia no capítulo 17 do Apocalipse é, portanto, de uma religião falsa que conseguiu, né, e vai conseguir no auge da história o apoio para a sua causa de todos os reis da terra, de todas as nações da terra, de todos os primeiros ministros, todos os presidentes, todos os parlamentares. As câmaras legislativas vão promulgar leis para dar apoio ao plano, ao propósito e às ideias religiosas da grande meretriz.
Então, nós temos, portanto, aqui no Apocalipse 17, irmãos, a descrição de um momento da história, né, em que as nações estarão unidas. Para quê? Com base em quê? Elas estarão unidas em apoio à meretriz, em apoio à religião falsa. Portanto, aquilo que nós conhecemos como sendo a verdade divina, né, será o objeto do ódio, da perseguição, da oposição, não só de alguns povos, mas de todas as nações da terra, porque todas as nações vão dar apoio, né, à causa da meretriz. A meretriz representa a religião falsa. Todos esses povos coaligados, nós não sabemos exatamente como essa coalizão vai se formar. Todas as nações continuarão independentes, mas elas vão se unir através de determinados pactos, contratos, mercados comuns, políticas comuns. E então elas vão formar uma grande confederação de nações, que vão apoiar a grande confederação de religiões falsas. Com que propósito todos eles estarão assim unidos? Para fazer, irmãos, a última oposição à causa de Deus na terra. Para tornar ilegal a obediência à lei de Deus. E ao mesmo tempo, para tornar legalizada a desobediência à lei de Deus na terra. As nações vão se unir e serão seduzidas pela Babilônia para se oporem ao reino de Deus, ao propósito de Deus no grande conflito. Mas no auge da atuação dessas nações e dessas religiões falsas, todas essas forças vão encontrar uma oposição insuperável, intransponível. Que oposição será essa? O quarto anjo de Apocalipse 18. Quando esse anjo descer, a sua glória vai iluminar toda a face da terra. E a mensagem desse anjo vai fazer com que os povos da terra percebam que eles foram enganados pela meretriz. Acompanhe, portanto, o raciocínio. Num auge do desenvolvimento da face da humanidade na terra, em que as pessoas vão estar desfrutando de conforto, tecnologia, direitos humanos, celebrando uma espécie de reino de Deus na terra, mas fundado na mentira. Então, o quarto anjo do Apocalipse vai descer e ele vai mostrar para toda a face da terra que tudo aquilo que as pessoas estão acreditando é mentira. Que tudo aquilo que foi usado para seduzir as nações, né, são as armas do diabo para enganar as pessoas e desviá-las do caminho de Deus. E então, esta revelação, esse desmascaramento da Babilônia, vai fazer com que as nações da terra retirem o seu apoio, e então ela vai cair, será a sua queda. Essa queda não é uma coisa assim casual no Apocalipse. Na verdade, o Apocalipse diz, no capítulo 17, verso 16, que a queda da Babilônia será mesmo a sua destruição. Todas as religiões falsas, com seus líderes, com suas congregações, com suas leis, tudo será destruído. Por quem? Quem vai destruir a Babilônia? Leia comigo aí, 17, verso 16. Os 10 chifres, que são 10 reis, que viste, e a besta, que representa o poder imperial, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão, aonde? No fogo. Irmãos, aqui há uma espécie de juízo final antecipado, para quem? Para todos os religiosos, pregadores, pastores, líderes, que usaram a mentira para tirar as pessoas do reino de Deus. Todas as congregações, todas as casas, todos os instrumentos usados para promover a mentira na terra, tudo isso será destruído. Por quem? Pelas nações poderosas da terra, irmãos, que antes estavam apoiando a meretriz, vão se tornar contra ela. Você pode imaginar todo o poder bélico dos Estados Unidos, mais de todo o poder bélico da União Europeia,
e mais dos chineses e japoneses de toda a Ásia. Todas essas forças armadas desses países se revoltando contra seus líderes religiosos, e então eles vão operar uma obra de destruição, que será uma antecipação do juízo final sobre essas pessoas, sobre essas instituições. Mas por que eles vão fazer isso? Porque os países representados aqui pela besta, e essa besta tem a ver com a segunda besta de Apocalipse 13, por que esses países vão ficar irados contra a meretriz? Porque o quarto anjo desceu e avisou para toda a face da terra que Deus está para vir, e aqueles que não estão com Cristo e com seu povo estão perdidos. Ellen White diz no Grande Conflito, irmãos, que uma onda de contenda e morticínio se estabelecerá ao redor de toda a face da terra, como nunca houve desde que começou a história. Quem é o quarto anjo do Apocalipse que vai fazer essa obra? O que esse anjo representa? Você acha que ele é realmente um anjo que vai descer com asas, né? Mas um anjo grande, talvez com 10 metros de altura, e ele vai sair pregando por aí? Quem é o quarto anjo aí de Apocalipse 18, cujo trabalho vai fazer com que a Babilônia caia? Quem é o quarto anjo que vai fazer com que os inimigos de Deus se dividam, se levantem uns contra os outros? Eu quero ler um texto de Ellen White para você em resposta a esta pergunta. Algumas pessoas relacionam o quarto anjo com a obra de publicações, com a obra através da televisão, muitas coisas. No História da Redenção, página 399, Ellen White diz assim, olha, a obra desse anjo, o quarto, vem no tempo devido unir-se à grande obra da mensagem do terceiro anjo. Quando Ellen White fala do terceiro anjo, ela na verdade fala dos 3 anjos de Apocalipse 14. O primeiro anuncia o juízo, o segundo fala da queda de Babilônia, e o terceiro fala uma advertência para aqueles que estão recebendo a marca da besta. Então, esses 3 anjos estão pregando desde 1844. Aí ela fala assim, este quarto vem unir-se a esses 3 que já estão em atividade. Ao tomar esta pregação, o volume de um alto clamor. E o povo de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da provação que em breve deve enfrentar. E viu uma grande luz repousando sobre eles, e eles se uniram destemidamente, corajosamente, para proclamar a mensagem dos 3 anjos. O que você acha então que representa o quarto anjo de Apocalipse 18? Irmãos, prestem bem atenção. Os 3 anjos representam o povo remanescente, que desde 1844 está pregando as 3 mensagens angélicas. Mas de forma discreta. O povo de Deus é um povo pequeno na face da terra. Nós não estamos fazendo muito barulho. Mas quando o quarto anjo descer, ele representa, portanto, esse mesmo povo revestido no poder do Espírito Santo. Não é uma nova igreja, um novo movimento, uma nova congregação, uma nova ideologia, uma nova doutrina, não. Na verdade, a pregação do quarto anjo é a mesmíssima do segundo, de Apocalipse 14. Qual é a diferença? É que Ellen White fala assim, quando ele se une aos 3 anteriores, a pregação deles assume o volume de um alto clamor. E aí então toda a terra será iluminada com a sua presença. Queridos irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como ela tem existido até hoje, ela nunca vai terminar a pregação do Evangelho. Ela só poderá terminar quando o quarto anjo descer. Essa descida do quarto anjo representa a descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus. E com tal poder, com tal ousadia e coragem, a mensagem será dada que a Babilônia vai se partir pelo meio. Por que vai se partir?
Deixa eu ler um texto do Grande Conflito para você. A Babilônia vai partir-se ao meio, né? Os poderes políticos destruindo os poderes religiosos, porque nós colocamos a Bíblia embaixo do nosso braço. A Babilônia vai cair, o alto clamor vai ocorrer, né? Porque nós falamos, olha, nós queremos chamar você para aceitar Jesus como seu Salvador. Não, irmãos, isso todos os cristãos estão falando. O que o quarto anjo vai fazer? O que o povo de Deus, sob a luz, né, do Espírito Santo, vai fazer? Que chegará ao ponto, né, de derrubar a Babilônia, de provocar uma fragmentação, né, nos poderes da terra. No Grande Conflito, na página 606, fala assim, olha: assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo, sobre o poder do Espírito Santo. Aí ela diz: os pecados de Babilônia serão revelados. O anjo diz: tornou-se morada de todo espírito mau e impuro. Isso significa que a pregação desse anjo, né, representa a pregação do povo de Deus, que vai colocar a Babilônia despida perante os olhos da humanidade, irmãos. Os pecados de Babilônia serão patenteados, serão revelados. Que pecados são esses? Começando com o seu vinho, o falso dia de repouso e a imortalidade da alma. Queridos irmãos, o povo de Deus que vai provocar a queda de Babilônia vai avisar para o mundo inteiro, né, que todas as religiões que estão fundadas sobre a mentira do falso dia de repouso e da imortalidade da alma são a obra do diabo. Esta é a verdade bíblica, nós não podemos fugir dela. Ela fala mais ainda assim: os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos, mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Irmãos, o que revela-se aqui no Apocalipse 18 para nós é um confronto entre o povo de Deus na terra e toda essa coalizão dos poderes políticos e religiosos da humanidade. Um confronto entre a igreja de Deus e a igreja das trevas, entre o povo de Deus e o poder de todos os impérios da terra. E o povo de Deus vai dizer em alto e bom som toda a verdade bíblica e vai restaurar essa verdade na terra. E é isso, irmãos, que vai fazer com que as multidões, ao compreenderem que elas foram enganadas, os generais, os comandantes, os primeiros ministros, os presidentes dos países, vão entender que eles foram seduzidos pela Babilônia, e aí então eles vão se voltar contra ela. E será nesse momento, quando as armas, né, que seriam usadas para destruir o povo de Deus, serão usadas para o quê? Para destruir os inimigos do povo de Deus. Então o juízo de Deus sobre a Babilônia será executado pelas mãos dos seus próprios aliados. Mas isso só vai acontecer quando a terra foi iluminada com a glória do quarto anjo. Queridos irmãos, estas verdades que Deus tem mostrado para nós desde que nós viemos para essa igreja, que o juízo começou em 1844, que a lei de Deus é permanente, que o sábado é o dia do Senhor, que nós não temos uma alma imortal, todas essas verdades, né, que a palavra de Deus nos ensina, que nós temos uma forma de viver para agradar a Deus, com saúde, com temperança, em obediência às leis, né, do bem-estar. Todas essas verdades têm que ser levadas para o mundo inteiro. E quando elas forem levadas em alto e bom som, elas vão provocar a fragmentação de todos os poderes da terra. Isto vai implicar então a queda de Babilônia. Você está entendendo então porque eu disse que a queda de Babilônia é um evento de grande magnitude? Todas as mentiras que Lúcifer pregou desde a sua queda no céu, todas essas mentiras serão patenteadas por quem? Pelo povo de Deus, sob o poder do Espírito Santo. Tudo aquilo que houve de erro ao longo da história da terra, irmãos, será revelado, porque o grande conflito só poderá terminar quando toda essa história for passada a limpo, e ela será passada a limpo na queda de Babilônia.
O grande conflito só poderá terminar quando na terra e diante do universo todas as mentiras forem desmascaradas e toda a verdade for restaurada por uma geração inteira do povo remanescente, comprometida, uma geração comprometida com a palavra e com a vontade de Deus. Queridos irmãos, que tipo de gente devemos ser nós, que pretendemos ser o povo remanescente? Que tipo de pessoas, estarão envolvidas nesse anúncio para toda a face da terra da verdade de Deus? Como é que deve ser a vida, daqueles que serão usados pelo Espírito Santo para desmascarar todas as mentiras, todas as falsidades? Que tipo de pessoas, o Espírito Santo poderá usar para restaurar plenamente a verdade de Deus na face da terra, a ponto de trazer a fragmentação sobre os poderes da terra? Que tipo de gente? Eu tenho me impressionado, irmãos, nos últimos meses com a seguinte questão: a queda da Babilônia mística do Apocalipse foi exemplificada pela queda da Babilônia antiga. E lá na Babilônia antiga, teve um homem que Deus usou para dizer que a Babilônia estava derrotada. Um homem que Deus usou para esclarecer uma escritura, para desvendar os mistérios. Um homem inteligente, sábio, um homem em quem estava o Espírito de Deus. E esse homem, irmãos, é o protótipo do povo remanescente. Vamos ler um pouquinho sobre ele para nós terminarmos o estudo desta manhã? Encontre na sua Bíblia Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 6 primeiro. Aqui conta que os persas quiseram apanhar Daniel em alguma falha. Eram ministros, homens de estado, e Daniel era um deles, no início do reinado dos persas. E esses homens, irmãos, buscaram e buscaram em todas as atitudes, em todos os atos, em todas as decisões, em todos os negócios de Daniel. Mas a Bíblia fala assim, olha, eles não acharam nenhuma culpa, porque ele era fiel. 6 verso 4. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa nenhuma. Como é que era Daniel, o protótipo do remanescente? Queridos irmãos, foi um homem que, buscado, por seus colegas, ministros de estado do Império da Pérsia, que conheceram a vida de Daniel a fundo, eles buscaram alguma coisa, algum deslize, para acusá-lo de corrupção e tirá-lo do império, mas eles não acharam nenhum pecado, eles não acharam nenhum deslize, nenhuma mentira, nenhuma mancha na vida de Daniel. No capítulo 5, você conhece o contexto, o grande banquete de Belsazar, os homens e as mulheres bebendo e dançando, usando os cálices do templo de Deus de Jerusalém. E Belsazar estava ali bonachão, naquela festa, enquanto os persas estavam sitiando a Babilônia. E então veio uma mão misteriosa e escreveu na parede. E quando a mão escreveu, irmãos, e ninguém sabia ler, o Belsazar, o homem mais poderoso da terra, o Obama daquele tempo, ele ficou com tanto medo, que os seus joelhos tremiam e batiam um contra o outro. Ele mandou chamar os magos, encantadores, adivinhos. Ninguém sabia ler a inscrição simples, direta, clara. E então a rainha mãe entrou no banquete, no palácio, e disse: não temas, porque há um homem no teu reino que é capaz de decifrar todos os enigmas. Ele é capaz de desvendar todos os mistérios. Teu pai, Nabucodonosor, o colocou como chefe dos magos. E aí no capítulo 5, verso 11, ela diz assim: porque dele se achou luz, inteligência, sabedoria dos deuses
E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Chamem Daniel e ele dará a interpretação. Queridos irmãos, se Daniel, que decretou a queda da Babilônia antiga, é o protótipo do povo remanescente, que vai declarar a queda da Babilônia mística, assim como ele foi, nós devemos ser. E quando Deus tiver na terra uma geração de pessoas como Daniel, o alto clamor será dado e a Babilônia vai cair. Vamos pensar um pouquinho aqui no que era Daniel, homem em quem estava o quê? O Espírito de Deus. Homem em quem estava o Espírito de Deus. Nele se acharam luz, entendimento, inteligência e sabedoria. Queridos irmãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos ser as pessoas mais esclarecidas, mais entendidas, mais sábias na face da terra. A ponto de as pessoas dizerem assim: chamem um adventista do sétimo dia e ele vai explicar. Tem uma questão difícil da Bíblia, tem uma doutrina que não está explicada, tem alguma coisa que está difícil de entender. Chamem um adventista do sétimo dia. Há um povo na terra em quem está o Espírito de Deus. Queridos irmãos, este é o caminho que a igreja precisa seguir, e então ela será usada pelo Espírito Santo para terminar a obra. Quem era Daniel, irmãos? Nosso protótipo. Um homem que foi levado para a Babilônia como escravo, mas que chegou lá como um intérprete, como um solucionador de enigmas, como um homem inteligente, cuja inteligência foi usada por Deus. A primeira marca de Daniel foi a sua temperança. E porque ele foi assim, o Espírito de Deus pôde habitar nele. Queridos irmãos, nesta manhã, eu quero deixar o homem Daniel como um exemplo para nós. Não um mero exemplo, mas como seu exemplo de você e de mim, de nós que acreditamos que em nossa geração Jesus vai voltar. Mas irmãos, Jesus só poderá voltar quando nós, como uma geração de crentes, formos uma geração de pessoas como Daniel. Um povo capaz de explicar para o mundo o que está acontecendo. Um povo capaz de abrir a Escritura e de discernir todos os mistérios para o mundo. Desvendar todas as mentiras e exaltar toda a verdade. Um adventista do sétimo dia foi convidado para falar no café da manhã do presidente dos Estados Unidos. Há poucos meses, algumas semanas. E eles disseram: mas você precisa mandar seu discurso antes de você vir. E ele falou assim: eu aceito, fico honrado, mas eu não posso mandar o meu discurso. Eu posso ir e vou apresentá-lo em primeira mão. E ele foi, irmãos. E Ben Carson falou diante dos olhos do Obama e de todos os americanos aquelas coisas que são as convicções da sua mente, convicções que ele tem extraído da palavra de Deus. Irmãos, será que isso já está acontecendo em nossos dias? Não será isso um pequeno ensaio para a queda de Babilônia? E ele falou da decadência dos valores das igrejas nos Estados Unidos, da cultura americana, dos pecados que estão corroendo aquela nação que foi fundada por protestantes que criam na palavra de Deus. E, irmãos, essa é a nossa missão: revelar para o mundo os pecados de Babilônia. Nós precisamos revelar a verdade da salvação em Cristo, revelar o Evangelho, a palavra de Deus como um todo. E essa revelação implica de desnudar a Babilônia completamente. Você que é um jovem, membro desta igreja, quer colocar sua vida hoje nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu não tinha ideia da magnitude da obra que o Senhor quer fazer, mas hoje
eu quero me colocar nas tuas mãos. Você gostaria de dizer para ele: Senhor, eu estou impressionado, porque Daniel foi o meu protótipo, e eu quero viver segundo Daniel viveu. Eu quero ser um servo de Cristo. Eu quero que o Espírito de Deus habite em mim, para que eu possa participar do alto clamor. Queridos irmãos, não é só uma mensagem. O alto clamor vai ser uma exposição de vidas diante do mundo, vidas transformadas. Uma exposição da verdade por meio de vidas transformadas. Você quer colocar sua vida nas mãos de Deus hoje? Quantos querem? Amém. Aí como você está? Feche os seus olhos. Vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus diante desse apelo dessa manhã. Nosso Deus e bom Pai, nós te louvamos, Senhor, porque viemos para esta igreja, temos acreditado na pessoa de Cristo, no poder do seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Temos crido, ó Pai, que em Cristo Jesus podemos ser novas criaturas e que Ele tem aberto a porta do céu para nós entrarmos. E nós te louvamos, ó Deus, porque também temos conhecido a verdade presente, conhecido a Tua lei, os Teus mandamentos, o sábado, conhecido, ó Pai, que nós estamos vivendo no pleno juízo de investigação, ao final do qual, brevemente, Jesus vai voltar a essa terra. Ó Pai, nós temos crido e sabido que esta igreja não é mais uma igreja na face da terra, mas a Tua igreja, a igreja da verdade, da profecia bíblica. E, ó Deus, nós estamos impressionados nesta manhã, porque é uma obra imensa diante de nós, que nós não podemos fazer por nós mesmos. E por isso, ó Deus, vendo o crescimento do mundo, da população do mundo, vendo o crescimento, Senhor, das formas de pecado, da corrupção, nós temos sentido, ó Pai, que é urgente a terminação da pregação do Evangelho no mundo. E nós temos sabido, ó Pai, nesta manhã, que nós só poderemos fazer isso se o Espírito Santo descer sobre nós. E por isso, ó Pai, nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos e pedir esse batismo, pedir que o Espírito Santo possa iluminar toda a nossa mente, todo o recanto do nosso coração, para que nós sejamos inteiramente dirigidos por Ti. Ó Pai, temos cometido pecados conscientes, pecados que nós sabemos, dos quais nós já deveríamos ter nos libertado há muito tempo. Perdoa, ó Pai, perdoa a Tua igreja pelas iniquidades, pelos vícios. E, ó Deus, dá-nos poder para que nós sejamos libertados de todo tipo de vício, de todo tipo de iniquidade, de maus hábitos, de transgressão da Tua lei, para que nós sejamos um povo sem mancha na face da terra. Ó Pai, abençoa a igreja do setor Coimbra, que esta igreja seja reconhecida, ó Pai, por essa cidade, como um Daniel moderno, limpo e puro, um povo limpo e puro, em quem habita o Espírito Santo. E, ó Pai, dá a esta igreja a capacidade de desvendar os mistérios, explicar todas as coisas, para que o mundo seja avisado e possa se preparar para a volta de Jesus. Nas Tuas mãos nos entregamos, ó Pai, recebe a nossa entrega e ajuda-nos a permanecermos nesse sentimento, nessa convicção de que nós somos essenciais para terminar o grande conflito na face da terra. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, toda a obra que temos feito, que o nosso pequeno trabalho seja transformado pelo Espírito Santo numa obra poderosa para salvar almas sinceras. Ilumina-nos e abençoa-nos, recebe-nos. Pela graça de Jesus, nós clamamos. Amém.